Que bom te receber por aqui nesse domingo de Dia das Mães, para a gente continuar conversando sobre família. Bastante adequado a gente continuar a reflexão sobre essa série intitulada Nitroglicerina, sobre os temas mais explosivos do contexto familiar. E a gente introduzia essa série na semana passada, lembrando que nitroglicerina, no contexto da química, é um composto altamente explosivo utilizado na produção de dinamite. É exatamente isso, a totalidade do que eu sei a respeito do assunto. Não sei mais nada. A única coisa que eu sei é que quando tem uma caixa escrito nitroglicerina, eu não devo me aproximar dessa caixa, você não deve se aproximar dessa caixa, porque é algo bastante perigoso. No contexto da nossa série aqui, nitroglicerina diz respeito aos inúmeros assuntos que no contexto familiar são bastante explosivos. E a gente vai dedicar um domingo para cada assunto explosivo. Diferenças pessoais foi o tema que a gente conversou na semana passada. Hoje nós vamos conversar sobre liberdades inconvenientes e, na sequência, agendas conflitantes, descompassos afetivos, recursos desiguais, filhos rebeldes, parentes inoportunos, crenças divergentes, ou seja, a gente vai ter muito pano para a manga para refletir sobre família. Se você tem algum parente querendo conversar sobre o assunto, precisando de ajuda na relação conjugal, é uma ótima oportunidade. Traz para cá, porque juntos a gente vai crescer, lidando com esses assuntos que são explosivos, mas ao mesmo tempo necessários. Hoje, como eu disse há pouco, vamos conversar sobre liberdades inconvenientes. Bom, o que são essas chamadas liberdades inconvenientes? É bom lembrar desde o início que elas são liberdades muitas vezes aceitas plenamente pela cultura contemporânea. A nossa sociedade talvez não tenha problema algum com algumas das coisas que eu chamo aqui de inconveniente. Ela já está acostumada com essas coisas, ela divulga como algo normal, natural e até prazeroso. Essas liberdades também são atrativas hoje em dia, porque elas têm uma aparência de leveza. Tudo que diz respeito a compromisso, responsabilidade é peso, e a gente não quer, a gente quer descartar. Mas aquilo que é leve nos parece ser muito palatável. Também liberdades satisfatórias para os seus usuários. É possível que algumas pessoas que se identifiquem com essas liberdades, estão aqui presentes, digam: para mim está jóia, eu estou satisfeito com essas liberdades, o meu casamento não está padecendo por conta disso. Conheço inclusive o casamento de uma outra pessoa que tem essas liberdades e não está tendo problema, mas a gente precisa reconhecer que isso nem sempre é o que acontece com todo mundo. Também são liberdades perigosas por não edificarem relações. Essas liberdades, que eu chamo aqui de inconvenientes, normalmente elas são convenientes para mim. Elas me bastam, elas me fazem sentir-me num ambiente mais leve, tranquilo. Mas elas fazem, por vezes, a família padecer, o cônjuge padecer, os filhos passarem mal. Quais são algumas dessas liberdades, então, inconvenientes na família? Percebam aí, a primeira delas, a liberdade de construir um relacionamento conjugal sem um compromisso sério, explícito e público de casamento. Falei para vocês? A nossa cultura não tem problema com isso. A nossa sociedade, inclusive, acaba defendendo, através de alguns veículos de comunicação, que isso é um meio mais do que legítimo, é um meio importante para fazer com que o casamento seja algo mais leve, mais prazeroso, mais legal. A nossa cultura não tem problema com isso. Segundo o IBGE, 1/3 dos casais no Brasil já vive nessa realidade, sem nenhum tipo de compromisso com o papel passado. A nossa cultura não tem problema com isso. É possível que você, inclusive, conheça, como eu disse há pouco, alguns casais que não têm problema
em viverem assim, mas muita gente acaba tendo problema sim. Uma pesquisa que foi realizada na Austrália e divulgada no Brasil pela Isto É, revista que você está acostumado a ler, afirma que as chances de um casal sem compromisso público, explícito, notório, em se divorciar, são o dobro das chances de um casal que se casou com um compromisso público, com um compromisso explícito, com um compromisso de levar a relação adiante. Aí eu fiquei pensando, mas por que as pessoas, sabendo dessas estatísticas, continuam dando passos na direção de relacionamentos assim, abertos, sem compromissos? Então eu entrei no Google, como você faz para fazer as suas pesquisas, né? E eu acabei perguntando para o Dr. Google quais as vantagens do relacionamento sem compromisso. E eu me deparei com um site chamado Site Atitude, um site administrado por um sujeito chamado Eduardo Santorini, que é uma espécie de consultor afetivo para homens. E ele dá algumas razões assim que justificam essa coisa de você se envolver com uma mulher, mas sem compromisso. E morar com ela, mas sem assumir de papel passado uma responsabilidade. A primeira vantagem que ele coloca é a seguinte: assim você poderá conhecê-la melhor antes de começar algo realmente sério com ela. Ou seja, o fato de ir morar com ela não é algo sério. Você desfruta da intimidade da pessoa, você desfruta do convívio com ela, você dorme na mesma cama, você come na mesma mesa, mas ainda não é um relacionamento sério, é uma espécie de test drive. A segunda vantagem que o Eduardo Santorini pontua é de que você terá mais liberdade para ir e vir, conhecer outras mulheres e não ficar apegado a apenas uma. Sabe aquele negócio de, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E de repente se pintar uma oportunidade daquelas que a gente não pode abrir mão, o que a gente vai fazer se a gente estiver casado? Casamento é um problema. Em terceiro lugar, você não precisará, diz Eduardo Santorini, ficar preocupado com datas especiais que podem lhe causar dor de cabeça. Isso aqui é um problema para os homens, né? A gente sempre esquece das datas de começo de namoro, de casamento, mas se você tiver uma relação aberta, não tem tanto compromisso, então se o outro vier te cobrar, você diz, espera um pouquinho, você está me cobrando demais. Em quarto lugar, ele diz, você não precisará gastar muito dinheiro com ela para estar sempre agradando-a, a não ser que você queira. E essa é uma boa razão para muita gente, né, que não quer gastar dinheiro, que não quer ter que empenhar recursos para satisfazer os desejos, as vontades de quem convive com você. Se o relacionamento é aberto, você só empenha recursos quando você quer. Ainda você não precisa ceder, diz esse consultor, ao que a mulher deseja fazer. Nem mesmo precisa negociar, porque na verdade são dois indivíduos dentro da mesma casa, dois indivíduos que não têm uma relação com um compromisso formado. Cada um tem a sua agenda, cada um tem o seu pensamento, cada um tem as suas prioridades, e a gente de vez em quando se intercambia. Ainda você fica livre para sair com outra gata. A maneira como ele fala das mulheres é muito sintomática, né? Você fica livre para sair com outra gata, sem que isso seja considerado um passo de infidelidade. A gente ainda não firmou, a gente ainda não se estabeleceu. A gente está aqui há 15 anos, mas calma, vamos com calma. A gente não pode apertar tanto o cerco assim. Você não precisará conhecer a família da mulher e ter de ser aprovado por cada um deles. Você não está casado, você não tem compromisso. Então faz o seguinte, a gente não precisa entrar tanto na intimidade do outro, conhecer a sogra, nem pensar. A sogra só é sogra depois que o casamento existe. Você aprende a não se apegar a uma mulher. Você ouviu? Você aprende a não se apegar a uma mulher. A experiência com o sexo oposto,
E o sexo oposto não tem nem nome, é sexo oposto. E aprende também a lidar com os ciúmes. E ele fala isso como se isso fosse sinal de maturidade. E ele termina dizendo: você não precisa ficar dando satisfação à sua mulher, nem ter de mudar seus planos por causa dela. Aquele negócio de entrar em casa e a mulher diz assim: onde é que você estava? E você simplesmente olha para ela e faz: me dá licença, deixa eu seguir com a minha vida. Essas são as palavras de alguém que se diz consultor afetivo de homens e que acaba incentivando relacionamentos abertos. Talvez nem todo mundo que tem um relacionamento aberto entre numa relação por conta de todas essas questões ou vantagens descritas por ele, mas a gente precisa reconhecer que por trás desses passos, algumas dessas vantagens sempre estão permeando e rondando a mente da gente. Eu me lembro, conversando sobre esse assunto, desse filme muito interessante chamado Amor Sem Escalas. Vocês já assistiram? Muito interessante, um filme que foi protagonizado pelo George Clooney. Ele é, na verdade, um grande executivo que viaja o tempo todo e ele não tem parada, e por isso ele não pode constituir família. Então ele acaba se aventurando na sua sexualidade, como se a sexualidade fosse para ele um grande esporte. Em cada parada ele encontra alguém e vai para a cama com esse alguém, curte com esse alguém, janta com esse alguém, sem compromisso, sempre num relacionamento aberto. Até que ele encontra uma mulher chamada Vera Farmiga. Essa atriz protagoniza ali uma personagem que também é executivo, que também viaja, que também tem os seus compromissos, mas ela é perfeita para se relacionar com ele. Sabe por quê? Porque ela também pensa assim. Ela também não quer nada sério. Ela também não quer nada estreito, nada público. Ela quer simplesmente curtir a vida. E eles se encaixam perfeitamente. Se encaixam tão perfeitamente que se vem 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 vezes. E depois de tanto se encontrarem, o executivo protagonizado pelo George Clooney começa a pensar assim: quer saber de uma coisa? Eu acho que eu encontrei a mulher certa. Eu acho que eu encontrei a mulher com quem eu quero passar o restante da minha vida. E ele se viu longe dela completamente apaixonado, completamente apaixonado. E ele faz uma grande loucura de amor. De amor. Ele entra num avião e vai até a cidade onde a mulher mora, ela pega um táxi, vai até a casa da mulher, bate na porta, e quando a porta é aberta, quem atende é o marido dessa mulher. E ele percebe aquela cena, a Vera Farmiga vem para frente e diz: ok, o que você está precisando? Alguma coisa? E ele precisa sair de fininho, com o coração todo arrebentado, porque ele percebeu que o amor que ele tinha desenvolvido ao longo das últimas semanas, meses, não estava sendo correspondido. Ou seja, essa coisa do relacionamento aberto mesmo, ela funciona até o momento em que você realmente se apaixona de verdade. Quando isso acontece, você começa a correr riscos. Existe uma outra liberdade inconveniente que eu queria citar para vocês, que é a liberdade de administrar uma agenda pessoal independente da agenda familiar. Tem muita gente que dentro de casa vive assim, é casado ou mora na mesma casa, mas vive como se a sua agenda pessoal não tivesse nada a ver com a agenda da família. Não importa se os filhos têm alguma coisa para fazer, se eles têm alguma necessidade, não importa se a esposa está carecendo de algo, o que importa é que o marido tem a sua agenda, ou então a esposa tem a sua agenda, ou então os filhos não querem pensar no que os pais estão passando, na fase que eles estão vivendo, eles simplesmente têm a agenda deles e vivem como eles querem. Um texto escrito por esse jornalista, João Paulo Miranda,
do portal O Dia, em 16 de novembro de 2011, traz à tona um pouco dessa maneira imatura de viver, onde ninguém se compromete com a agenda do outro, com as necessidades da família, um problema tão comum no meio da gente. Ele diz assim: antes, no passado, mulheres tinham que se casar muito jovens, constituir família logo, grande parte tornava-se mãe ainda adolescente, e muitas tinham que cuidar dos filhos e do marido, ou seja, elas aprendiam mais cedo a saírem de dentro delas mesmas, para viverem para as necessidades dos outros, necessidades dos filhos, necessidades do marido, necessidade da esposa. E estas obrigações eram assumidas por meninas de 16, 17 anos ou menos. Hoje, mãe de família é uma condição bem menos desobrigada, mas que demonstra a imaturidade comportamental de muitas mulheres, por exemplo, que não acompanham o desenvolvimento dos filhos na escola, porque elas têm muita coisa dentro do trabalho para resolver. Elas têm os projetos e os empreendimentos pessoais delas. Elas têm os cursos que elas estão fazendo, elas têm a academia para que o corpo possa ficar perfeito, então não tem tempo para se dedicar aos filhos. Agenda independente. Criam os filhos, mas não os educam de fato. E a culpa sempre fica para a escola. A culpa sempre fica para os professores, para aqueles que deveriam, ao ver dessas mães, educar os seus filhos. Quanto aos homens, olha que interessante, João Paulo Miranda, jornalista, diz assim: claro que me refiro à maioria. Desde cedo eram orientados e educados para assumir o papel de marido, pai e provedor de todas as necessidades materiais. Então viam-se homens ainda jovens, aquela coisa do menino ter que colocar a faca no meio dos dentes e sair para o meio da mata para conseguir o alimento, para conseguir o sustento, para fazer com que as crianças ficassem de barriga cheia. Mas hoje, eles procuram imitar os jovens, um pouco de irresponsabilidade, contudo, um mínimo de compromissos assumidos, afinal, a vida está aí para ser vivida, sem amarras ou responsabilidades maiores, uma espécie de parque de diversões. Alguns homens estão vivendo assim mesmo, como se a vida fosse um grande parque de diversões. Vivem como grandes adolescentes, com 35, 40, 45 anos, deixando os filhos soltos pela vida, sem nenhum tipo de influência positiva, deixando as suas esposas amargas, se sentindo mal amadas por eles, um verdadeiro terror. Agendas pessoais, sem nenhum tipo de compromisso com a agenda familiar, que é uma terceira liberdade inconveniente, a liberdade de cultivar círculos de amizade sem a interferência do outro. Eu quero ter os meus amigos e eu quero que o meu cônjuge ou aquele que mora comigo tenha os seus amigos e os seus relacionamentos. De fato, não tem como a gente ter sempre a esposa ou o marido em todos os nossos ciclos o tempo inteiro. Isso é impossível. A gente que trabalha fora, a gente tem ciclos de amizade no ambiente de trabalho. A gente que frequenta uma academia no ambiente, num horário em que o marido não pode estar presente, a gente acaba desenvolvendo amizades, e isso é absolutamente normal. O que eu quero denunciar aqui é aquela postura de fazer de tudo para que o marido ou a esposa nunca estejam presentes, mesmo quando isso é possível, junto à roda de pessoas com quem o marido ou a esposa convivem mais. Você já percebeu isso acontecendo em algum lugar? Esse tipo de postura é inconveniente porque, via de regra, dá bobagem.
Porque via de regra da bobagem, enquanto a gente está bem, a gente lida bem nesses ambientes e círculos de amizade, com os affairs, com as tentativas de sedução, a gente resiste, mas num determinado momento a gente se pega fragilizado. E aí, se a gente não tem a presença constante ou mínima da esposa ou do marido nesses círculos, isso acaba não tendo resistência nenhuma. E você acha que é exagero da minha parte? Bom, eu prometo que eu tirei isso de algumas pesquisas que falam exatamente o que eu estou afirmando aqui. Um estudo da Universidade de Wisconsin reflete que a amizade entre homens e mulheres é um fenômeno recente e que é impossível escapar dos momentos de sedução e tensão sexual. Não sou eu que estou afirmando, é uma pesquisa da Universidade de Wisconsin que foi divulgada pela Isto É, revista que a gente lê por aí no Brasil. Ele está dizendo, olha, é inevitável. Quando você junta um homem e uma mulher, mais cedo ou mais tarde surge o jogo da sedução. E se em alguns momentos você não insere o seu marido, você não insere a sua esposa num happy hour, numa saída de final de semana, numa viagem, esses círculos podem ficar sendo círculos bastante perigosos. Os cientistas estudaram 88 duplas de amigos de sexo oposto e concluíram que os homens sentem maior atração física e sexual por suas amigas e tendem a superestimar como elas os enxergam. Tem problema sim, segundo essas estatísticas, mas o problema é maior da parte dos homens, que na maioria das vezes são movidos pelos próprios hormônios a achar que sempre está rolando um clima, quando na verdade não está. Uma outra liberdade inconveniente na família: a liberdade de preservar algumas áreas de privacidade individual obscura. Não, meu amor, aqui você não entra. Aqui só eu tenho direito à minha privacidade. Esse é o meu canto, esse é o meu espaço, e normalmente esse espaço é o meu e-mail. E normalmente esse espaço é o meu Facebook. E normalmente esse espaço é o meu WhatsApp. E o problema fica maior quando todas essas coisas estão juntas num mesmo aparelho. Que aparelho é esse? O meu celular. Você já percebeu como o celular virou assim uma peça de privacidade que alguns homens morrem de medo de que as esposas se aproximem desse aparelho? Bom, eu poderia gastar assim 30 minutos tentando descrever essa cena, mas é melhor que a gente assista um vídeo onde isso fica claro para a gente. Presta atenção. Fabrício! Oi, amor. Chamou? Ué, esqueci aqui meu celular. Não, é correção. Você esqueceu aqui seu celular destravado. Calma, tá? Com muito cuidado. A gente vai sentar e vai conversar numa legal, numa boa. Não viu nada. Claro que não viu, porque não tem nada pra ver. Ainda. Tá. Deixa eu só pegar meu celular. Então. Carol. O que foi? Não foi nada. Estamos aqui conversando, dois adultos, civilizadamente. Pra que você quer o celular? Eu quero meu celular para ligar para minha mãe. E o do fixo? Mas eu não tenho o número. Eu vejo aqui. Não, ela tá dormindo. Uma hora dessa ela tá dormindo muito. Fabrício, eu tô com um sentimento que você não quer que eu veja seu celular, é isso? Então eu posso olhar? Mas eu não acho que é necessário. Não tem necessidade, mas se eu quiser, eu posso ver? Mas não tem por que ver, porque é uma espécie de invasão de privacidade, da relação do respeito do casal. Você ia gostar que eu visse o seu celular? Pode ver, a senha é 12/12, nosso aniversário de namoro. Não, mas eu não quero, porque eu confio em você. Claro.
E como eu confio em você, eu não vejo o menor problema de, por exemplo, dar uma olhada no que você está conversando no WhatsApp. Vamos sentar e conversar com muita calma. Não se aproxima que eu olho. Parei no lugar onde estava. Tô aqui no lugar, por que você está fazendo isso comigo? Mas eu não quero. Meu Deus. Que mensagem? Não, isso é despertador. Isso é aplicativo que está atualizando. Isso é a televisão digital nova. Fabrício, eu pensei muito bem. Eu acho que a minha mãe tinha que vir aqui morar com a gente. O que você acha? Como assim morar? Que ótimo, achei a ideia maravilhosa. Achei muito bem pensado. Esse ano ainda? Esse mês. Por mim, maravilhoso. Jura? Por Deus, meu amor, coisa mais importante, mais linda da minha vida, do meu mundo, me dá isso aqui. Então a gente tem que só ver esse negócio da sua mãe morar aqui. Esse aí é o meu, você sabe, né? O seu continua aqui. Vou arrumar agora um quartinho pra ela, me dá 1 minuto que ela vai ter um castelo pra rainha. Essa tal de privacidade obscura é bastante complicada. O texto bíblico que ajuda a gente a refletir sobre essa questão das nossas liberdades, sejam elas convenientes ou não, é o texto de Gálatas 5. O versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Certamente não a liberdade de ter que esconder o meu celular da minha esposa. Certamente também a liberdade de não assumir compromissos não está prevista aqui, mas o texto bíblico diz que o que Cristo quer para a gente não é escravidão, é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas, como se isso não fosse um problema, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A gente é livre para praticá-las o tempo todo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos mostra que existem pelo menos 2 tipos de liberdade a serem desenvolvidas na vida. O primeiro tipo de liberdade é o que a gente pode chamar de liberdade segundo a carne. A expressão aqui é sarx, do grego, que significa literalmente corpo, ou seja, a liberdade segundo os meus instintos mais animais. Tem gente que quer viver assim. Tem gente que quer dar vazão ao seu lado animal, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de regra. Mas a outra liberdade apresentada no texto é a liberdade
segundo Cristo. Essa de fato é liberdade, mas ela se desenvolve de uma maneira muito diferente da primeira. Vamos tentar entender um pouco as duas? A liberdade segundo a carne é fomentada pela natureza pecaminosa. Preste atenção no versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, antes do que Cristo fez por nós, nós estávamos vivendo num estado de escravidão. E a gente precisa entender um pouquinho isso. Que estado de escravidão é esse? A Bíblia diz que nós fomos todos criados no início da humanidade, com plena liberdade, liberdade total, liberdade inclusive para optar por Deus ou pela desobediência a Deus. Mas infelizmente os nossos primeiros pais fizeram uso indevido da sua liberdade e se afastaram de Deus, e se apegaram às coisas que fizeram mal para o coração da humanidade. E desde aquele primeiro passo, o que aconteceu é que toda a natureza humana, toda a essência do ser humano foi corrompida, toda a essência. A partir daquele passo, todos nós passamos a viver como verdadeiros escravos da nossa sarx, da nossa carne, dos nossos impulsos, e tentamos o tempo todo garantir essa vida animal, essa vida descomprometida com Deus, essa vida descomprometida com os valores eternos. A liberdade segundo a carne é fruto dessa natureza, e dela nenhum de nós foge. Nenhum de nós. Eu estou com um bebezinho em casa de 1 mês e meio, e essa natureza já está presente ali. Tira o TT da criança. Diz assim: não tem TT agora. A natureza grita dizendo: eu quero, eu preciso, e tem que ser agora, ainda que seja 3:30 da manhã. Eu sei bem do que eu estou falando. Por causa da nossa natureza pecaminosa é que desejamos a liberdade para tomar nossas próprias decisões sem a ingerência de ninguém. A gente quer viver de maneira autônoma e independente. Eu não quero compromisso com o meu cônjuge, eu não quero ter que dar satisfação para ninguém. Eu quero entrar em casa e sair a hora que eu bem entender. Eu quero ter a minha agenda, eu não quero ser restringido nos meus gostos e nas minhas andanças por aí, porque eu tenho um filho para cuidar. Porque a minha esposa disse que está precisando de mim. Por causa da nossa natureza pecaminosa, é que nós desejamos a liberdade também para viver diligentemente para satisfazer os desejos do nosso próprio coração. É aí que entra a questão da vaidade e o egocentrismo. Desde aquela maldita decisão dos nossos primeiros pais, a gente vive a nossa vida como se nós fôssemos o centro do universo. E todas as pessoas ao nosso redor, filhos, esposa, marido, precisam nos servir, e não nós a eles. Por causa da nossa natureza pecaminosa é que desejamos também a liberdade para não ter que dar qualquer satisfação a absolutamente ninguém. A arrogância e pedantismo. Da onde vem essa tal liberdade segundo a carne? Dessa nossa natureza. Todos nós lutamos o tempo todo contra a autonomia e independência, vaidade e egocentrismo, arrogância e pedantismo. Uma segunda observação sobre essa liberdade segundo a carne. Ela é desenvolvida pelas obras da carne. A minha natureza mantém esse desejo em pé.
mas eu coloco esse desejo em prática através dessas chamadas obras da carne, que foram descritas por Paulo aqui. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A pergunta é: por que essas obras da carne descritas por Paulo são tão danosas para a família? Por que isso aqui arrebenta com a família? Em primeiro lugar, porque elas geram feridas que roubam a confiança. Paulo fala de imoralidade sexual, impureza, libertinagem e orgia. Todos pecados ligados a uma sexualidade distorcida. Se você já foi alvo de uma traição, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe o que acontece com a sua autoestima. Se você tem um amigo ou uma amiga que já passou por isso, 1, 2 ou 3 vezes, você sabe do esfacelamento que isso gera na alma de uma pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo, quando você é escravo de você mesmo, das suas sarques, você passa a viver para coisas que são imorais e que acabam roubando a confiança da pessoa a quem você ama e gerando feridas profundas. Segundo, porque elas estimulam preferências e manipulações. Paulo fala a respeito de idolatria e feitiçaria. A idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, correto? E às vezes, dentro das nossas liberdades inconvenientes, a gente acaba optando por um filho. E fazendo desse filho o nosso filho do coração, independentemente dos outros 2, 3 ou 4. Como uma idolatria, assim, acaba detonando não apenas a relação com os filhos, mas a relação com o marido. Existem pais que não conseguem se desvencilhar dessa história da criança dormindo no mesmo quarto. Por que não? Ah, mas ele vai chorar. Mas quantos anos ele tem? 8. 8 anos e você não conseguiu se desvencilhar. Aí você não entende por que a vida sexual do casal está que nem o Titanic indo para o fundo do oceano. Feitiçaria é uma outra coisa interessante. Feitiçaria é a tentativa de você usar um expediente para manipular Deus e obter de Deus aquilo que você quer. Feitiçaria é manipulação. Tem gente que nas suas liberdades age assim dentro do contexto familiar e começa a manipular o marido, começa a manipular a esposa, começa a manipular os pais. Esse tipo de coisa detona com a família. Em terceiro lugar, porque eles geram conflitos e embates desnecessários. Todas essas obras da carne geram isso: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja. A terceira coisa que a gente aprende sobre essas liberdades segundo a carne é que ela é reconhecida pela subversão do amor. Ela é, na verdade, o oposto do amor. Quem fica dizendo assim, eu sou livre, eu quero ter liberdade, eu quero que a minha carne, os meus impulsos, as minhas vontades, os meus desejos prevaleçam, na verdade, está subvertendo o amor. Está invertendo absolutamente tudo. No versículo 26, Paulo diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Em que consiste esse anteprojeto do amor? Ele consiste, primeiro, na presunção. Não sejamos presunçosos. Não sejamos presunçosos. E quantos de nós não vivemos assim, agindo como se nós tivéssemos uma liberdade maior do que a liberdade de quem convive com a gente? Não, porque eu ponho o dinheiro dentro de casa. Então eu quero chegar em casa e eu quero colocar os pés para cima. O outro não fez nada. O outro não trabalhou. O outro ficou na televisão o dia inteiro. É isso? Provocação. Provocando uns
aos outros. É engraçado como alguns cônjuges assim alimentam essa liberdade de poder provocar o outro. Com os amigos, aquela tolerância, aquela doçura até escorre pela boca, assim, dá vontade de tomar insulina, de tão adocicada que é a pessoa. Mas com o marido, a liberdade de soltar os cachorros o tempo inteiro. Inveja. É curioso, mas tem muita gente que vive com inveja do cônjuge, com inveja de quem convive com ele ou com ela dentro de casa. Se ele critica, eu critico também. Se ele grita, eu grito também. Se ele faz o que é indevido, eu faço também. Inveja tola, que não edifica, que não constrói, que não leva adiante. Em quarto lugar, a liberdade segundo a carne é responsável pela destruição dos relacionamentos. Você quer viver segundo a Sarx? Você quer viver conforme os teus impulsos? Você não quer ter nenhum tipo de freio, nenhum tipo de moderação? Você vai destruir a sua família. É isso que você vai conseguir. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidando para não se destruírem mutuamente. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Existem pelo menos 3 formas da gente arruinar com a família da gente. A primeira, sendo omisso e gerando peso desnecessário sobre algum outro. Talvez um casamento assim nunca acabe. Mas aquele que vai sendo alvo do peso de cuidar de todas as coisas, de cuidar do filho, de cuidar da filha, de cuidar da limpeza, de cuidar da organização das coisas, de cuidar do que tem que fazer, dos pagamentos, de todas as coisas, talvez essa pessoa chegue no final da vida sem um pingo de brilho nos olhos. A segunda maneira é sendo egoísta e lutando pela sua própria felicidade. Eu tenho o direito de ser feliz. Maldito versículo que não está na Bíblia. Eu tenho o direito de ser feliz. Aonde você viu que você tem o direito de ser feliz? Aonde está escrito esse negócio? Você já percebeu que isso é recente? Isso é da nossa cultura individualista, que só olha para o próprio umbigo. Isso é pequeno, isso é imaturo. Um pensador chamado Walter Trobit sempre diz que se você deseja ser feliz, não case. Mas, se você deseja fazer o outro feliz, então se casa. O casamento não é o ambiente onde eu vou encontrar minha felicidade. O casamento é o ambiente onde eu entro para fazer o outro feliz, o marido feliz, a esposa feliz. E somente pensando assim é que a felicidade é possível para ambos. Somente assim. Somente assim. A terceira forma de arruinar a família é sendo amargo e tornando a vida do outro num verdadeiro inferno. Eu não vou sair de casa não, mas vou amargar. Se eu não tenho mais brilho nos olhos, vou fazer a vida desse sujeito que mora comigo um deserto. Um deserto. Não vou me dedicar às necessidades dele, não vou me dedicar ao que ele espera de mim. Eu sou livre para fazer isso. Sim, livre. Livre para destruir e arruinar a própria família. Mas não existe apenas a liberdade segundo a carne, existe também a liberdade segundo Cristo. Essa liberdade segundo Cristo é concedida a nós pela ação do Evangelho de Jesus. Ela é concedida, ela é dada. Ela não é algo que vem comigo, ela é um presente que vem com um laço vermelho na minha direção. É um presente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
Agora há pouco eu disse para vocês que Deus nos criou livres. Os nossos primeiros pais fizeram uma opção pela carne e eles então ficaram escravos de uma natureza pecaminosa. Autonomia, independência, egoísmo, todo mundo escravo. Mas Cristo decidiu nos libertar. Foi por isso que Jesus morreu numa cruz, pagando os nossos pecados e demonstrando poder suficiente para nos tirar dos aguilhões que nos prendiam aos impulsos da carne, do egoísmo, do individualismo, da autonomia, da altivez, do orgulho e da vaidade. Tudo isso foi feito de maneira exclusiva por Deus, por iniciativa exclusiva do Senhor. Nenhum de nós aqui fez por merecer aquilo que Cristo fez. Nós simplesmente fomos passivos nessa história. Essa liberdade nos foi dada de presente, de graça. Deus tomou a liberdade e falou: eu vou oferecer liberdade de novo. Eu vou quebrar esse aguilhão. Ela é de natureza essencialmente graciosa. Não foram as nossas justiças, as nossas bondades, os nossos méritos. Ele simplesmente decidiu vir na nossa direção e nos libertar. E ela é de caráter irresistível e irrevogável. Quando Deus vem na nossa direção, a Bíblia diz que Ele bate a porta. Mas esse bater na porta do nosso coração é algo tão especial. É algo tão especial que até mesmo os mais inconvenientes são quebrantados mediante o amor demonstrado ali. Eu não sei se vocês tiveram a chance de assistir ao filme Paulo, Apóstolo de Cristo, mas tem uma cena, vou dar uma de spoiler, né? Adoro fazer isso. Tem uma cena simples, onde depois de muito tempo o apóstolo Paulo tentando evangelizar o sujeito que estava trabalhando como soldado, o aprisionando, ele se aproxima de Paulo e diz assim: você está tentando me converter? Você está tentando mudar a minha fé? Você está tentando mudar a minha crença? Ele diz: eu? Não. Eu não. Eu não tenho condições de fazer isso. Mas ele conclui dizendo: eu tenho orado para que Deus estilhasse as suas resistências. É isso que Deus tem feito com alguns de nós aqui. Não é a comunidade do Campolim que tem mudado absolutamente ninguém. Não é nenhum dos pastores aqui que tem sido responsável pelo que tem acontecido na vida das pessoas aqui. Não. Nenhum outro líder. Não é a música. Nada. Mas aqui dentro, Deus tem estilhaçado as resistências de muitos de nós. Estilhaçado. Para a gente simplesmente chegar diante dele e se render dizendo: eu quero, entra e ceia comigo, Senhor. A liberdade segundo Cristo é também concretizada pela rejeição dos desejos. Ela é dada, eu recebo como um presente, com um laço vermelho, mas ela é concretizada no dia a dia, à medida em que eu vou rejeitando a minha carne. Porque os desejos da carne não deixam de estarem presentes em nós depois que nós nos rendemos a Jesus. Quando nós nos rendemos a Jesus, nós ganhamos uma outra natureza. E agora nós temos com Cristo duas naturezas que ficam degladiando o tempo todo: a natureza da carne e a natureza do Espírito. A pergunta é: quem vai vencer? Vai vencer quem a gente alimentar mais. Os que pertencem a Cristo, diz Paulo,
crucificaram a carne. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que foram alvos do amor de Cristo, aqueles que perceberam o que Cristo fez na cruz por eles, no lugar deles, eles foram envolvidos por um amor tão grande que eles passaram a desejar, sabe o quê? Crucificar a sua carne, crucificar os seus impulsos, a vontade de ser autônomo, a vontade de ser autossuficiente, a vontade de ser egoísta, a vontade de viver para o nosso próprio deleite. Por quê? Porque ninguém nos amou dessa forma tão libertadora assim. Você tem crucificado os desejos da sua carne? Pois é exatamente isso que os discípulos de Cristo fazem quando são tomados pela consciência desse amor. Que desejos intrinsecamente meus têm colocado em xeque a minha família? O desejo de ter autonomia e independência? Crucifique esse desejo para a glória de Deus e para o bem da sua família. E comece a dar satisfação para a sua esposa. Comece a dar satisfação para o seu marido. Dê a senha do Facebook, do WhatsApp e do seu e-mail para a sua esposa e para o seu marido. Escancare a senha do seu celular. Crucifique esse desejo para a glória de Deus e para o bem da família. Também o desejo de ter sombra e água fresca. Isso tem deixado a sua família em cacarecos. Alguém tem sido penalizado, tem vivido com um fardo nos ombros por conta dessa sua decisão. Crucifique esse desejo para a glória de Deus e para o bem da família. Essa sensação de estar crucificando a sombra e a água fresca, nessa fase em que eu estou com um filho pequeno, está sendo assim uma sensação tão latente, porque às vezes eu chego arrebentado em casa, depois de ter feito um monte de coisa, e ainda até com algumas coisas por fazer dentro de casa, mas quando eu chego eu percebo que eu preciso me desdobrar, preciso cuidar do filho, preciso dar um pouco de folga para a Cibele, e às vezes eu estou fazendo a coisa ali, meu Pai do céu, não consigo ver mais La Casa de Papel, não estou conseguindo ouvir as músicas que eu gosto, E daí? E daí? A nossa agenda precisa ser moldada assim pelas necessidades da nossa família. O desejo de ter prazer a qualquer custo, é isso que precisa ser mortificado para que então a sua família se dê bem. Crucifique esse desejo. Pare de cultivar a liberdade de trocar algumas mensagens com aquela moça, com aquele moço. Pare de administrar a liberdade de ter um relacionamento de reserva, que possa ser usado se de repente o relacionamento no qual eu estou hoje não der certo. Essa liberdade é demoníaca, é diabólica, ela vai arrebentar com o seu relacionamento atual. Em terceiro lugar, a liberdade segundo Cristo é condicionada pelo próximo. Enquanto a outra, a da carne, ela é um anteprojeto do amor, essa aqui, ela é condicionada pelo amor, ela é limitada pelo amor. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, inclusive livre para abrir mão do que eu quero para servir e amar a quem convive comigo. É isso que Paulo está dizendo. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Ame o seu próximo
como a si mesmo, sirva em amor, sirva em amor, sirva em amor. Como Deus espera que você sirva a sua família neste exato momento? Talvez essa seja a grande pergunta a gente responder hoje, para a gente mudar o curso da nossa família. Se a gente não souber responder essa pergunta, a gente parou, a gente não vai avançar. Como você pode e deve servir a sua família agora? Quais são as feridas que precisam ser tratadas? Para de tentar manter a sua liberdade, de não lidar com esses assuntos chatos, e vai tratar dessas feridas que foram abertas. Quais são as rachaduras que precisam ser reparadas? Tem algumas áreas que estão assim, fazendo o barco afundar. Não deixa afundar. Resolve. Abre mão do seu conforto e vai lidar com aquilo que é desgostoso. Quais são as necessidades que precisam ser supridas? Quais as necessidades dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido? O que é que Deus espera de você nesse capítulo do livro da sua vida? Em quarto e último lugar, a liberdade segundo Cristo é dinamizada pelo poder do Espírito. Ela é dinamizada pelo poder de Deus. Olha, ela nos é dada de graça, como um presente com uma fita vermelha. E o poder para a gente implementar esse negócio vem de Deus também. É muita graça, é muita bondade da parte do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Primeira coisa a dizer aqui é que isso aqui não é fruto nosso. Se você olhar para esse versículo e disser assim, eu preciso me esforçar para amar. Não é o que o texto está sugerindo que a gente faça. Eu vou sair daqui me esforçando para ser motivo de alegria. Não, o texto está dizendo que isso é fruto do Espírito. E se é fruto do Espírito, a única coisa que eu preciso fazer é me aproximar do Espírito de Deus. É chegar pertinho do Senhor e dizer, Deus, me ensina a falar como o Senhor fala. Me ensina a me comportar como o Senhor se comporta. Me ensina a ser mais amoroso. Me ensina a ser mais altruísta. Quebra o meu orgulho, quebra a minha vaidade, quebra a minha arrogância. A liberdade, segundo Cristo, é dinamizada pelo poder do Espírito. João 8, de 31 a 32, é um texto belíssimo onde Jesus diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Que tal a gente ler juntos? Disse Jesus, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mais uma vez. Disse Jesus, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você tem percebido o mover de Deus na sua direção, tentando te aproximar mais dele? Você tem percebido isso no nosso meio? Você tem percebido isso hoje aqui? Abra-se inteiramente para a visitação dele. Que tal você dizer para o Senhor hoje, é inquestionável quanto o Senhor se aproximou de mim. O Senhor está batendo? Pode entrar. Senta na mesa. Toma uma refeição comigo. E eu não quero que o Senhor saia daqui de dentro nunca mais.
Aproprie-se da sua graça perdoadora. Certamente, depois de uma mensagem como essa, a gente sai daqui com aquela sensação de: caramba, tem tanta coisa para rever, tanta coisa para mudar. E eu tenho certeza que isso está acontecendo com você, porque isso está acontecendo comigo desde que eu comecei a estudar esse texto. Estou mancando por causa dele. Aproprie-se da graça perdoadora e permita-se influenciar pelo Espírito de Deus que nos transforma. Por último, se sua família tem padecido pelas liberdades inconvenientes, crucifique os seus desejos e paixões em amor a Cristo. O que é que você precisa crucificar com Cristo da sua natureza, para que a sua família deixe de padecer? Condicione sua liberdade ao amor. Você é livre em Cristo, assim como eu sou livre em Cristo. Ele nos libertou quando Ele morreu por nós na cruz. Mas a nossa liberdade é condicionada ao amor dentro de casa. E por último, disponha-se a servir. Disponha-se a servir. Disponha-se a servir.